pode dar um grito para o Senhor? Aleluia, Deus! Obrigada por este momento, Deus. Quero saber quem estava aqui no nosso último culto do Double. O último e primeiro. Quem estava? Levanta a mão. Muita gente. Foi bom? Foi bom, gente? Gente, para quem não estava e para quem estava também, eu gostaria de fazer uma pequena contextualização de como foi, né? Nós estamos falando sobre o livro As 5 Linguagens do Amor. Quem já leu o livro? Quem gosta? Levanta a mão. Gente, quem não leu, precisa ler. Que livro bom, não é? Esse livro foi escrito pelo autor Gary Chapman e ele foi publicado em 1992. E para vocês terem uma ideia, desde 2009 ele é um dos livros mais vendidos dos Estados Unidos. Então deve ser bom. E o que ele relata nesse livro? Ele fala sobre diferentes linguagens do amor. Pessoas se sentem amadas de formas diferentes. Eu posso demonstrar o meu amor de uma forma, meu marido de outra. Então, se a gente não reconhece o tipo de linguagem que está sendo dita, é capaz de ter uns conflitos aí. Então, o que ele fala? Que nós precisamos conhecer qual é o tipo de linguagem do nosso cônjuge. Às vezes você está lá falando japonês e a pessoa está falando coreano. Né? Você entende? Aí você não está entendendo nada. Ela quer ser amada de um jeito e você está amando de outro. É isso que acontece. E ele descreve 5 linguagens do amor. A primeira, quem lembra quem estava aqui? Quem lembra qual foi? Presentes. A pessoa se sente amada ganhando um presente. Presentão, presentinho, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A segunda linguagem do amor, quem lembra qual foi? Palavras de afirmação, isso mesmo. A pessoa se sente amada recebendo elogios, recebendo incentivos, tá? Vamos falar sobre isso também. Terceira linguagem do amor, qual é? Eu estou nervosa, gente, vocês precisam me ajudar aqui. Qual é? Toque físico. Alguém fez assim, ó. Toque físico. Isso mesmo. A pessoa se sente amada através de carinho. Está passando ali, mexe no cabelo, dá um toquinho, a pessoa deita no colo. É a linguagem do amor da pessoa, né? Quarta linguagem. Qual é? Qual que eu não lembro? Quê? Tempo de qualidade. É a quarta e a quinta que eu já estou falando. Não, é atos de serviço a quarta, né? Atos de serviço. É. Atos de serviço. Aquela pessoa que se sente amada por você fazer algo por ela. Eu lavo uma louça, eu arrumo a casa, eu lavo o carro para a esposa, enfim, né? E a última linguagem do amor, tempo de qualidade. Né? Passar um tempo com a pessoa, assistir um filme, sem o celular, sem distrações, ter um tempo real com aquela pessoa. Certo? Deu para entender mais ou menos sobre as linguagens? São 5. Então, Gary Chapman ele fala que se você descobrir qual é a linguagem do amor do seu cônjuge, provavelmente seu casamento será muito melhor. Então, eu te desafio nessa noite a fazer algo que você nunca fez para viver algo que você nunca viveu. Vamos ao primeiro preletor? Moisés, vem para cá. Solta o som, gente. Solta o som. Vamos sentar, gente. Certo. Esse é o Alexis. Pastor Alexis, gente. É que eu conheço ele há muitos anos, então, para mim, é Alexis. É o Ale para os íntimos. É. O Moisés, que vai estar com a gente aqui também fazendo essas perguntas. Então, vamos lá. Alexis, primeira questão. O valor do presente importa, falando sobre presentes? Liga o microfone. O valor do presente ele não importa, né? A pessoa que tem essa linguagem do amor, o que importa para ela é ela perceber
que aquilo que ela recebe naquele determinado momento foi algo preparado especialmente para ela. Então, não importa, né? Desde uma bala, um chocolate, a uma joia, né? A um carro, enfim, né? Independente daquilo que você vai entregar a ela, o que importa é que você expresse, que a pessoa possa entender que aquilo foi planejado, né? Para que fosse especificamente entregue a ela. Certo. Então, deixa eu só... Por exemplo, eu ganhei um bombom. Eu guardar esse bombom para o meu marido que gosta de presentes, é legal? Ele vai se sentir extremamente amado. Assim, puxa, ela recebeu esse bombom, sabe que eu gosto desse bombom, ela decidiu guardar esse bombom para mim, né? Por mais que ela também goste, ela me entregou isso, vai ser muito bem recebido, né? Pelo teu esposo. Sim. Maravilha. Ale, como descobrir que a esposa ou o esposo tem essa linguagem, né? Como que a gente identifica essa linguagem? Perfeito. Tanto essa linguagem quanto qualquer outra linguagem, a gente está aqui aprendendo essas linguagens todas, e é um bom exercício, né? A gente conhece agora quais são essas 5 linguagens, né? A gente vai lá, aplica a primeira, né? Vou pular, aplica presentes, verifica qual é a reação que o teu cônjuge tem, o teu esposo, a tua esposa, como é que ela fica ao receber aquela determinada lembrança que você trouxe. Depois, um outro dia, vai lá, o elogia ou a elogia, né? Verifica se ela, como é que ela responde àquela situação. Geralmente, por exemplo, quem tem a palavra de afirmação, você vai falar para a pessoa alguma coisa especial a respeito dela, é muito provavelmente que ela repete: você acha isso mesmo? Você acha que eu sou isso? Me fala mais sobre isso, né? Então, por exemplo, presentes, você vai verificar que a pessoa, quando recebe aquilo que ela gosta, não vai ser um ato isolado, naquele determinado momento. Ela recebeu, digamos, lá na hora do almoço, ou quando você voltou do trabalho, daqui a meia hora, daqui a 40 minutos, ela vai falar novamente sobre aquilo que ela recebeu e vai... Uau, que legal que foi isso aqui. Então, quando a pessoa ela dá uma importância, né, muito maior para aquela determinada linguagem, pode ter certeza que é essa linguagem que melhor codifica, né, o amor para o teu esposo ou para a tua esposa. Tem que experimentar, então, Tem né? que experimentar. Perfeito. E, puxa vida, você receber elogio, você ter tempo de qualidade, receber presente, ser tocado, né? E ainda ter uma pessoa fazendo algo para você, que coisa fantástica, né? Percebe essas 5? Aquela que mais surtir um efeito positivo, né? Investe, né, nessa linguagem. Maravilha. Sim, então exige aí um esforço, né? Não é algo automático. Às vezes você tem que se esforçar mesmo para fazer algo, né? Verdade, verdade. Então me explica uma coisa. As experiências, as vivências, elas são consideradas uma forma de presente? Perfeito, boa essa pergunta, Dê. Sim, né? Porque, na verdade, o que eu poderia entender, a pessoa que fez essa pergunta a respeito de experiência e vivência? De repente, levar a pessoa para jantar, ou levar a pessoa para passear num determinado parque, enfim, também é considerado presente. Por quê? Né? Foi uma coisa que você pensou antes, né, para poder entregar isto àquela pessoa. De repente, pegar o carro, ou pegar um Uber, né, ou um ônibus, ou um metrô, e ir para um determinado local que vocês nunca foram, né, e você, por conta de alguma coisa que você ouviu a ela ou a ele falar, né, puxa, é um belo de um presente. Maravilha. Como que essa pessoa que possui essa linguagem, Ale, ela possui essa linguagem, ela identificou, mas como que ela, de fato, identifica que há amor nessa atitude, sabe? Como que ela entregou um presente, ela se sentiu reconhecida, valorizada, pensada, mas ela já consegue identificar que ali há o amor dela absorver esse sentimento, né? Perfeito. Sim, porque é a linguagem dela, né? Nessa situação da pessoa perceber que, puxa, né,
o esforço que ele fez para ir até um determinado local. Às vezes, dependente do valor, né? O esforço financeiro que foi feito, independente do valor, seja alguma coisa mais simples ou não, né? Que foi feito ali, o tempo, né, que levou, de repente precisou sair correndo na hora do almoço, e eu sei como é que é complicado, e foi lá resolver aquilo e trouxe para mim. Ou, puxa, ele prestou mesmo atenção naquele dia, há 3 dias que eu falei sobre isso, e foi uma coisa tão rápida, ele pegou e lembrou e me trouxe, né? Isso faz com que a pessoa que tem esse tipo de linguagem entenda que ela é amada, ou que ele é amado. Todo esse contexto, né? A pessoa precisa sentir isso. Exatamente. Né? Então, você apresenta numa forma de algum objeto, de alguma vivência, né? Tudo aquilo que efetivamente você sente, né? É aquela questão do amor ser algo que é ação, né? Sim. Então, seja presente, seja uma palavra de afirmação, você está agindo, você está entregando, né? Sim. E como que faz para manifestar essa linguagem do amor sem ser uma coisa automática? A pessoa está sempre dando, mas sem algo, um carinho, um cuidado. É só dou presentes. Entendi, bacana. Quando você percebe que o teu cônjuge tem esse tipo de linguagem, né, busca sempre a questão da surpresa. Né? Então, assim, para não entrar numa situação automática, né, todo dia você levar um chocolate, ou todo dia você propor alguma situação, ou trazer um presente, pensa no elemento de surpresa. Né? De repente, você pode, algum dia, pegar lá um botão de rosa, né, e colocar debaixo lá do armáriozinho que fica lá da pia que vai lavar, ela vai abrir, vai pegar o detergente e tal, enfim, aí encontra uma rosa lá, puxa, aqui ele pensou em mim, né? Ou, de repente, você chega lá, compra um talento, né? Fixa lá com durex lá no painel do carro, né? E aí ela vai lá dirigir, e aí você coloca um bilhetinho, olha, você é um talento para mim, tal, né? É um prestígio estar do seu lado, né? Boa. Todas essas questões de surpresas, né? Vai fazer o teu cônjuge se sentir amado e querido. Legal. Vamos chamar nosso próximo preletor? Vem, pastor Luciano. Pastor Luciano falou sobre um dos temas mais difíceis, eu acho, né? Pega o microfone do Alexis. O tema dele foi toque físico. Vê se está ligado. Boa noite. Vamos lá. Pastor Luciano, vamos lá. Sim, mãos dadas, aquela mãozinha no ombro, andar junto. Foi uma coisa que foi se perdendo com o passar do tempo, né? A pessoa casa e daqui a alguns anos, 7 anos, 10 anos de casado, não anda mais de mão dada, perde um pouco isso. Como que a gente faz para resgatar isso? Em primeiro lugar, tem que reconhecer, né? Perceber que aos poucos, ou de uma maneira não tão devagar, mas a pessoa tem que reconhecer, isso está faltando no meu relacionamento, né? Não tem mais aquele... Se não pega na mão, vai na frente, o outro não se importa. Para resgatar, uma vez reconhecendo, tem que ter um esforço. Tem que entender que isso é bom, né? Lógico que reconhecendo que a linguagem da outra pessoa também corresponde a isso, mas eu acho que é muito difícil um casal que uma das partes, ou as duas, não, eu estou enrolado, né? Na realidade, eu acho difícil, mas depois eu lembro que tem algumas pessoas que não gostam muito de toque, né? Não são todas que gostam. Mas é difícil, num casamento, o marido não gostar de estar próximo da esposa, de receber um carinho dela, de pegar na mão dela, de tocar o corpo dela, da mesma forma que a esposa também gosta. Eu acredito que quando 2 pessoas se casaram, elas, no namoro, né, tinha...
o aperto de mão, o caminhar juntos, a troca de gentilezas, até dentro desse ambiente do que nós estamos falando, dentro desse tema do toque físico, as palavras carinhosas também, elas são como toque, né? Então, muitas vezes, ali no namoro, tem o carinho, tem as palavras suaves, palavras agradáveis, e depois, com o passar do tempo, se nós não estivermos atentos, se nós não orarmos pelo nosso casamento, essas coisas podem sim se perder. E para recuperar é uma questão de reconhecimento e vontade de mudar. Perfeito. Em cima disso que o senhor falou, pastor, pode ter um casal que o esposo ou a esposa identifica que o cônjuge prefere o toque, mas o outro não gosta muito. Então, o que essa pessoa que não gosta muito, mesmo percebendo que o outro tem essa linguagem, o que ela deve fazer, né? Como que ela deve se comportar? Então, esse é um caso que começa difícil, mas a pessoa tem que entender o seguinte, né? O casamento é uma parceria. Quando nós nos casamos, segundo o que nós vemos na palavra de Deus, a intenção é nós fazermos o outro feliz, né? Então, quando eu casei com a minha esposa, o casamento me leva a uma responsabilidade de fazê-la feliz, né? Não é algo que, senão nós não casaríamos, né? Então, existe um esforço de ambas as partes. O casamento é uma conciliação de vontades, é uma conciliação de desejos, é uma conciliação de personalidades. Nós temos que aprender que algumas coisas que nós fazíamos antes de sermos casados, eu não posso mais fazer agora. Eu não estou nem falando de nada assim, que seja relativo à bagunça. Não, eu estou falando de determinadas formas de expressão da nossa personalidade. E algumas coisas têm que ser feitas depois que nós casamos. Existe uma preocupação com a pessoa que está casada comigo. Eu amo essa pessoa. Se eu a amo, eu tenho que tentar atender os anseios dela. E se eu descobrir que ela gosta do toque, ainda que eu não goste, é parte do processo. Perfeito. Então, eu tenho que orar para Deus, inclusive, Senhor, me ajuda eu ser uma pessoa mais carinhosa, uma pessoa que toque mais. Por quê? Porque a felicidade do meu cônjuge pode depender disso, né? E ela se sente amada quando eu faço essas coisas. Então, é um exercício de amor. Perfeito. Né? Maravilha. E como descobrir, né, igual a pergunta da outra linguagem, se eu, por acaso, não descobri isso ainda na minha esposa ou no meu esposo, como é que eu, através da experiência também, enfim, como é que eu descubro que ela tem essa linguagem ou prefere, né? A experiência é a melhor forma de descobrir, mas nem sempre tem pessoas que são fechadas, naturalmente tímidas, e às vezes você não sabe se ela não gosta ou se ela não expressa. Então, uma boa forma, depois de ter experimentado e não ter certeza, é conversar sobre isso. Acho que um casamento saudável, ele cresce cada vez mais em cima do diálogo. Então, é saudável perguntar para minha esposa, entre outras coisas, se ela gosta de carinho, ou perguntar para o meu marido se ele gosta de carinho. E se a pessoa se manifestar positivamente, eu tenho que me esforçar para fazer isso. E não só nessa área, como eu falei, o diálogo, ele vai esclarecer muitas coisas, às vezes, que a pessoa não gosta ou que ela gosta. Então, conversando, nós podemos descobrir uma série de coisas, e o toque também não é diferente. Sim. Tá bom? É normal a pessoa que tem ela é toque físico. É normal ela se sentir pegajosa, a pessoa que fica pegando, que quer abraçar. É normal ela se sentir pegajosa? É normal. Quando ela se depara com pessoas que não estão acostumadas com isso, geralmente as pessoas acabam, algumas falam, né, às vezes na família, ali os familiares. Tem gente que fala pegando, né, na gente, assim. Fala tocando, empurrando, né, dá risada e te empurra 1 metro para trás, né? Enfim. Sim. E é a expressão dela de dizer que ela está à vontade com aquela pessoa, que ela se sente bem na presença dela. Mas, para quem não entende, é um sentimento de como se ela fosse né? Pegajosa. Inclusive, pelo menos na nossa cultura aqui no Brasil, isso é um pouco mais normal. Mas nós vamos ver isso em alguns países que as pessoas não se tocam. Seria até uma invasão você conversar com uma pessoa que tem pouca intimidade e colocar a mão no ombro, no braço, de alguma forma tocar. Mas aqui no Brasil isso é um pouco mais natural.
mas tem pessoas que são demais, né? Elas gostam e às vezes o que eu gosto muito, eu acredito que todos gostam. E eu acabo expressando aquilo que eu gosto. Então é uma dica. Se a pessoa toca muito, pega muito, é um sinal que ela gosta de ser tocada, ela gosta, né? No casamento ela gosta de ser acariciada. E nós temos que estar atentos. Nós temos que identificar isso no nosso cônjuge. Certo. Vamos chamar o próximo preletor? A pastora Tânia falou sobre atos de serviço. Então, eu queria tirar já uma dúvida. Peraí, boa noite, pessoal. Só uma questão assim, que eu até vi uma pessoa que nem é cristã falando sobre esse livro, e ela falou, mas peraí, a pessoa que é atos de serviço, ela precisa que eu fique toda hora arrumando as coisas dela, eu arrumo a mala, eu arrumo o prato, eu faço tudo por ela o tempo todo, tipo a mãe da pessoa? Não precisa ser a mãe da pessoa. É importante você identificar que seu cônjuge é atos de serviço. Você não vai fazer tudo para ele, não vai virar escrava Isaura, não é isso. Mas é importante você entender as coisas que são mais importantes. Tem coisas que são mais importantes. Poxa, você chegar e conversar. Meu bem, meu amor, o que é que seria importante para você que eu pudesse fazer para você? Aí, de repente, se for a esposa, às vezes ela falou, poxa, se você pudesse dar banho nas crianças enquanto eu estou preparando o jantar, isso me ajudaria muito. E ela vai se sentir super amada. Poxa, eu estou ali preparando o jantar, não tenho que me preocupar com as crianças. Meu marido está lá e está cuidando das crianças. Então, às vezes, tem pequenas coisas que você pode conversar com seu marido, com a sua esposa, e identificar o que é mais importante. Tem algumas coisas que, de repente, vão ser mais importantes e mais valiosas. Às vezes, você está fazendo o que não tem tanto valor, não tem tanta importância, né? Mas é importante você conversar, por isso o diálogo é muito importante dentro do casamento, para você entender qual é as situações que te deixariam mais felizes, assim, que seriam assim um grande gesto de gentileza você fazer aquilo. Então, acho que é isso, não precisa ser a escravizaura, não. Porque senão a pessoa que tem linguagem de presente, toda hora você tinha que ficar dando presente também, né? É boa. Haja bolso, né? Pastora, uma situação que pode acontecer que assim, a esposa ali tem mais esse ato e serve, mas ela não vê esse retorno, né? Às vezes é até humilhada, ou enfim, tem esse contexto um pouco arredio, né? Acaba assim, nem ama tanto mais o marido, já Exato. perdeu aquele amor por tanta humilhação. Acaba esfriando, né? Então, como é que ela pode retornar isso, né? Às vezes a pessoa pode se perguntar, poxa, mas como eu posso servir meu marido sendo tão humilhada, sei lá, né? Às vezes tem casamentos que já estão tão esgotados, né? Por quê? No livro, As 5 Linguagens do Amor, quem não leu, precisa ler, é muito bom, explica que é como se cada um tivesse um tanque de amor. Então, imagina um tanque que tem que estar cheio de amor. Quanto mais você fala a língua do seu esposo ou da sua esposa, esse tanque vai enchendo. E quanto menos você fala, esse tanque vai esvaziando. E, às vezes, você, além de não falar a língua, fala coisas que são contrárias à linguagem daquela pessoa, né? Então, aquele tanque vai esvaziando e a pessoa vai não se sentindo mais amada. Então, por exemplo, uma mulher que se sinta humilhada, às vezes ela é palavra de afirmação. E aí ela está sempre recebendo críticas e sempre recebendo, às vezes, palavras ofensivas e tal. Aquele tanque de amor dela, em vez de estar cheio, ele está cada vez se esvaziando mais. E aí ela pode se sentir, meu marido é atos de serviço. Eu identifiquei que meu marido é atos de serviço. Eu estou com o meu tanque de amor vazio, não sinto mais amor por nada, parece que eu também não sinto amor do meu marido, parece que o amor acabou. E eu tenho que servir ainda o meu marido? Como é que eu faço isso? Né? Então, isso às vezes é uma coisa difícil. Mas aí, nós que somos cristãos, entendemos e cremos na Bíblia, a gente precisa entender que aí a gente tem que entrar na palavra. Por quê? Na Bíblia diz lá no sermão, né, do monte de Jesus,
que foi um mega sermão, o que ele fala lá em Lucas 6? Ele fala que eu tenho que amar o meu inimigo, que eu tenho que orar por aqueles que me maltratam, que eu tenho que servir aqueles que me fazem mal. Então, nesse caso, a mulher às vezes pode estar, ou a mulher ou o marido pode estar se sentindo assim, né? Às vezes a gente fala que o homem pode estar ofendendo ou coisa assim, mas pode ser a mulher que está falando coisas desagradáveis, ou enfim. O casamento às vezes está deteriorado. E aí o que acontece? Como que eu posso servir? Como que eu posso fazer as coisas? Entrando na palavra. Então eu vou amar, mesmo que seja meu inimigo. Às vezes eu estou como o Cláudio Duarte fala, que é o meu adversário, parece que é o adversário. Então você precisa amar como se fosse amando o seu inimigo. Servir como se estivesse servindo o seu inimigo. Cuidar de quem te maltrata. Você precisa entrar na palavra e entrar mesmo de cabeça, né? E aí, quando você começa a ter atitudes de acordo com a palavra de Deus nunca erra. Então, se você fizer o que é certo, o coração do marido vai começar a ser quebrantado. Perfeito. Não tem como isso não ser Vai constrangendo, amolecido, né? Isso. E a palavra de Deus diz, nesse mesmo sermão, fala: deem e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Então, se você der o seu amor servindo ao seu marido, à sua esposa, você vai receber, né? Não tem como. Difícil, né? É difícil. Fácil não é. É Fácil difícil. não é. Mas precisa ser uma dedicação. O casamento, o amor não é um sentimento, né? Sim. A gente, às vezes, esse tanque de amor é um sentimento. Eu não me sinto amada, mas eu preciso decidir amar. Então, é uma decisão. Sim, é meio racional, né? É Não é bem racional. sentimento. O amor é racional. Sim. Agora, a perguntinha que as mulheres vão amar, né? Como que eu faço para o meu marido entender que é importante para mim ele ajudar nos serviços da casa? Porque, às vezes, os homens acham meio que, isso não é coisa para homem fazer, é coisa das mulheres fazerem. Como que eu faço? Então, assim, às vezes acontece a questão do machismo, né? Existe muito isso ainda. Eu acho que hoje em dia está caindo muito isso por terra, mas ainda existe muito machismo. O homem que fala, não, eu não vou lavar uma louça, eu não vou passar um aspirador no chão, né? Isso não é coisa de homem. Só que o que acontece? Também vamos para a palavra, né? A palavra diz lá que em 1 João 3,18 fala assim: não amemos só de palavras, mas de ação e verdade. Então, aí, esse marido que ama Jesus, entende a palavra e quer obedecer à Bíblia, ele vai falar, não posso amar só dizendo que eu te amo. Só dizer que eu te amo não vale. Se a esposa é atos de serviço, se ela precisa que ele ajude ela nas coisas, e mesmo que ela não seja atos de serviço, ela precisa de ajuda na casa porque precisa resolver as coisas da casa, é importante que ele ame ela com ações. Não só de palavras, mas com ações. Aí é um gesto de amor. Ele precisa deixar por terra esse machismo, às vezes os conceitos que ele foi criado, né? E começar a agir como Jesus agiria. Perfeito. E nesse gancho aí, né? Então, o marido, ele está livre desse preconceito. Ele se esforça, ele faz, ele tira o lixo, ele lava, ele faz tudo. E a esposa vive dizendo para ele, você não me ama. Como que faz ela entender que é essa forma dele também amar ela, né? Bom, essa é bem clássica, porque é bem o que eu até contei um pouquinho aqui, né? Que meu marido é atos de serviço e eu não sou. Sim. Então, logo no início do casamento, acontecia uma coisa bem parecida com isso. Porque ele fazia bastante coisas e eu falava, você não me ama? Ele falava, mas como não amo? Faço tudo por essa mulher. Então, assim, ele estava demonstrando amor na linguagem dele. Mas a mulher, nesse caso aí, a mulher não está recebendo na linguagem dela. Vocês não estão falando a mesma língua. Precisa falar a mesma língua. Um fala essa língua, o outro fala essa. Você tem que falar a mesma língua, tem que estar conectado. Sim. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Essa mulher, provavelmente, ela não é atos de serviço. Sim. E ela não está recebendo esse amor, esses atos, como uma ação de amor. Sim. E aí esse marido precisa descobrir qual é a linguagem da sua esposa. Sim. E amá-la na linguagem dela.
Sim, e aí cai justamente na experiência e no diálogo, né? Sim, das da demais comunicação, linguagens, né? Muito importante. Sim. Vamos fazer um bem bolado agora aqui? Eu vou Bora. pedir a ajuda dos três para falar um pouquinho sobre palavras de afirmação. Então, quem quiser responde, tá? A Bíblia fala claramente sobre o poder das palavras, né? Então, quem tem essa linguagem, as palavras podem levantá-la ou derrubá-la? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que vocês acham? A pessoa que tem isso como linguagem de amor, a palavra de afirmação, a pessoa pode ser levantada com as palavras ou ela pode ser derrubada pelo poder da palavra do cônjuge, enfim? Quer falar? Deixa eu pode falar. Som? É aquilo que a palavra... Olha, se a palavra de Deus já diz, né, que o poder da morte e da vida está na língua, né, para quem tem palavra de afirmação, isso é mais verdade do que nunca, né? Então, se o teu cônjuge, né, tem essa palavra, você utilizar a tua língua, né, para dizer coisas boas para ela, para valorizar aquilo que ela tem de ponto forte, né, para valorizar o crescimento dela naquilo que ela está se desenvolvendo, enfim, enxergar as coisas que ela faz, isso para ela é bálsamo, né, é cura, né? Então, é por aí. Eu posso só acrescentar? E aí ela falou, as palavras negativas derrubam. E isso é verdade. Às vezes, uma coisa que está acabando com um casamento, às vezes é isso, porque a pessoa é palavras de afirmação, e em vez de falar as palavras que levantam, o cônjuge só está falando as palavras que derrubam. Sim. E isso pode acabar o casamento. Porque lembra do tanque do amor? Vai esvaziando. Sim. Porque a pessoa, ela está exatamente a linguagem dela, a pessoa que é palavras de afirmação, se você fala uma palavra negativa, uma palavra ofensiva, de uma forma mais ríspida com a pessoa, o que acontece? Aquela palavra é pior do que levar um murro na cara. Sim. Aquilo dói profundamente na pessoa que é palavra de afirmação. Se a pessoa não tem essa linguagem, às vezes ela nem liga, 2 minutos já esqueceu. Mas quem é palavra de afirmação, às vezes não vai esquecer. Aquele Sim. que lembra 10 anos depois. Sim. Você falou. Está lá lembrando, você falou. Entendeu? Sim. Pastor? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, pode ser? Bora. Vocês acham que ações valem mais do que palavras? Aí depende da linguagem, né, gente? Depende da linguagem, né? Eu acho que se a pessoa é palavras de afirmação, as palavras vão ser muito importantes, né? Vão ser fundamentais, eu diria. Agora, se a pessoa é atos de serviço, as ações vão ser mais importantes, né? Sim. Por isso que é importante descobrir a linguagem do amor de cada um. Vocês já estão descobrindo aí a linguagem do seu cônjuge? Já sabem, mais ou menos? Vão prestando atenção, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois aí. Vamos ver quem vai me responder. Por que é tão fácil criticar? A gente tem a facilidade de criticar, de ver defeito em tudo, e tanta dificuldade para se elogiar alguém. A crítica sai fácil, né? E o elogio é mais delicado, né? Bem, muitas vezes nós não nos colocamos, no momento que nós vamos criticar, geralmente, é um palpite, né? Pelo menos uma análise em cima do que eu vejo da minha parte, às vezes que eu critiquei alguém. Aquele momento que você solta uma crítica, ou que alguém se atreve a soltar uma crítica para alguém, para o cônjuge, vamos falar dentro do casamento, geralmente é dentro do ambiente de intimidade. A pessoa acha que já está há tanto tempo junto daquela pessoa, já se conhece tão bem, que às vezes ela pode falar o que bem entende. E se nós não tomarmos cuidado, isso é muito fácil de fazermos. Muito fácil. Escapa de uma maneira... nós não nos colocamos, às vezes, no lugar da outra pessoa e falamos. A crítica ela é altamente destrutiva e nós só entendemos bem isso quando nós somos criticados. Eu acho que, independente da linguagem que a pessoa se expressa no amor, a crítica nunca é bem-vinda, né? Existem formas de nós apresentarmos as nossas insatisfações, existem formas de eu mostrar para uma outra pessoa, para minha esposa ou para o marido, que as coisas podem ser feitas de uma forma diferente. Isso tudo é um aprendizado,
tem que ter um tratar de Deus na vida daquele que é muito crítico, porque independente da linguagem do amor do parceiro, do cônjuge, nunca vai ser bom a crítica por si só. Costuma-se falar em crítica construtiva. A crítica construtiva, se for realmente construtiva, dentro de um ambiente de amor, né? Eu li uma vez num livro, o autor fala o seguinte, que a verdade ela é como uma joia. Toda a verdade ela é uma joia muito preciosa. Mas eu não posso jogar essa joia no rosto da outra pessoa, né? Se eu jogar com força, vai machucar. Então, a joia, a melhor forma dela ser dada como uma verdade é embrulhada, preparada, e o amor é o que é possível, que possibilita nós conseguirmos fazer isso. A crítica ela pode ser transformada numa boa conversa, numa conversa longa, onde se pode colocar os pontos que precisam ser tocados, mas evitando o confronto, evitando o ataque, evitando, a ofensa, né, que nós temos muita facilidade para fazermos isso, em geral. Em geral, nós criticamos, e quanto mais intimidade eu tenho de uma pessoa, mais fácil sai a crítica. Às vezes sai que eu nem percebo. Né? Com a pessoa que eu não conheço muito bem, eu tomo mais cuidado. Mas com aquele do dia a dia, então o nosso cônjuge, geralmente é a pessoa que mais recebe críticas nossas. Né? E isso nós temos que pensar sobre isso, nós temos que orar sobre isso, Sim. nós temos que tomar esse cuidado. E nos questionarmos, falarmos com Deus, sinceramente, será que eu sou crítico demais? E voltando no diálogo, perguntar para o cônjuge se quando nós falamos algo, nós estamos sendo críticos demais, estamos sendo ofensivos demais. O diálogo pode consertar muita coisa. Sim. E aquele papo, né, que a gente ouve de, eu sou assim mesmo, eu sou sincero mesmo, não cola, né? Não pode, porque senão você, de fato, você vai jogar essa pérola no rosto, né? Você vai ferir a pessoa, né? Eu creio que a sinceridade ela nunca vai ser desculpa para a grosseria. Perfeito. Né? Não tem justificativa. Se é uma pessoa que realmente você... É só olharmos como que é o nosso trato com pessoas que nós pouco conhecemos, Perfeito. mas que há um convívio, assim, né? Tirando briga de trânsito, né? Que briga de trânsito xinga e imagina que o cara vai embora e não vai ver mais. E às vezes o vizinho dele se encontra lá na frente, né? Mas se a pessoa soubesse que era um conhecido, talvez a atitude dela fosse diferente. Mas eu vou voltar a insistir nisso. No casamento, nós temos a tendência de achar que aquela pessoa que está conosco todo dia, ela tem um poder especial de receber grosseria. Ela vai me entender, né? Ela vai perdoar. Vai. Né? E não é verdade, isso destrói um casamento, viu, Verdade. queridos? Destrói. Na verdade, é quem a gente tem que tratar melhor, né? É quem está dentro da nossa casa. É o mais quem- difícil, né? Que você tem Quem vai ficar intimidade, mais acaba... tempo conosco, né? Quem talvez vai até o fim da nossa vida, né? Se nós, né? Perfeito. Sim. Mas posso só falar uma coisinha? A crítica pode ser um sinal da linguagem do amor. Pode ser às vezes você está na dúvida, qual será a linguagem do amor do meu cônjuge? Se geralmente ele critica muito sobre um assunto, poxa, você nunca faz isso, você nunca fala isso, ou você não me abraça, não pega na minha mão, você não passa tempo comigo, você trabalha demais. Presta atenção, às vezes, o que é que ele está reclamando tanto? Então, às vezes, a reclamação dele tem a ver com a linguagem do amor dele. Pode ser uma forma de você identificar também. Sim. Às vezes a linguagem da pessoa está bem aí, né? Ela está ali falando. Palavras de afirmação é algo vital para o equilíbrio de um casamento? Última questão sobre palavras de afirmação. É algo vital, mesmo que não seja a linguagem da pessoa, é algo vital que tem que estar em todo o relacionamento? Você tem que estar ali elogiando, afirmando aquela pessoa, colocando ela para frente. Vamos, você vai conseguir, você vai vencer, você vai passar por essa e tralalá. Isso é vital? Eu creio que é extremamente vital, porque muito daquilo que nós fazemos, né, acho que é simples isso, a gente poder verificar isso. Quando te filmam, né, numa festa de aniversário, em algum lugar, né, passa um filme sobre você. E aí você olha você aqui naquele vídeo e fala assim, puxa, olha como eu me comporto, olha como eu me sinto, olha como eu gesticulo, olha como é que eu falo, olha como é que eu dou risada. Só nesse momento você tem condição de ver, né?
E a palavra de afirmação, às vezes, quando você reforça isso para o teu cônjuge, né, você vai estar, às vezes, destacando qualidades ou destacando questões da vida dele que ele ou ela ainda nem se perceberam que tem, né? Ou é pouco valorizado no resto do ambiente, no círculo social dela, né? Então, em casa, é o melhor momento para você valorizar, trazer isso à tona, né? E mostrar o quanto é importante aquilo que a pessoa faz, o quanto importante é aquilo que a pessoa é, né? E isso vai até ajudando a pessoa a gerar nela um autoconhecimento, né? Vai gerando nela crescimento de autoestima, e ela vai identificar, puxa, de fato, ela vai conseguir enxergar, né? De fato, eu ajo desta forma, de fato, isso aqui é importante, é relevante, de fato, isso aqui que eu faço para as outras pessoas é valorizado. Então, eu creio que isso promove crescimento, né? Promove essa situação da autoestima. E a gente vive num mundo tão complicado, né? Então, tudo é padrão, né? Você precisa ser desse jeito, a mulher tem que cortar o cabelo desse jeito, tem que se vestir desse jeito, o homem tem que agir dessa determinada forma na empresa, enfim, né? E às vezes, as questões mais singulares daquela pessoa não é vista, né? Não é elogiada, não é reconhecida. E no ambiente familiar, em casa, né? É um ambiente confortável e o melhor ambiente para que isso possa vir à tona. Perfeito. Legal. Vamos para a última? Bora. Tempo de qualidade, né? O pastor Edson falou sobre tempo de qualidade e eu queria saber de vocês. Qual a correria aí do dia a dia, apesar da pandemia, né? Muitas pessoas, muitos casais têm passado cada vez menos tempo juntos, né? Passa semana em semana e o casal aí não tem um final de semana, um jantar, um cinema. Então, eu queria saber de vocês, se vocês acham que é importante o casal sentar e separar um tempo. Pô, vamos ficar... Toda sexta-feira a gente tem um tempo? Vocês acham que é legal dar uma parada e formar isso, desenvolver programar, isso? Tempo, né? Programar alguma coisa para estarem juntos? Bom, eu acho que tempo de qualidade, todo casamento tem que ter, né? Senão não vai para frente. Mas é importante esse tempo, mas fazer coisas que vocês possam realmente dar atenção um para o outro. Nem que seja 15 minutos, sabe? 15 minutinhos que você fala assim, eu vou dar um tempo, a gente vai conversar, vou olhar no olho. O tempo de qualidade é isso. Sem celular. Não adianta, por exemplo, a mulher falar assim, eu vou assistir, meu marido é tempo de qualidade, eu vou assistir o futebol com ele. Aí pega o celular ou pega um livro. Não, ela não está assistindo o futebol, ela só está ali do lado com ele. Não, se o seu marido é tempo de qualidade e você quer assistir o futebol e mostrar que você ama mesmo, você vai estudar os nomes dos jogadores, do técnico, vai falar, nossa, mulherada. olha ali, foi escanteio, Não foi sei nada dos pênalti. times. Saber o que é impedimento, tem que né? saber, foi impedimento. Está participando, estão fazendo algo juntos, sabe? Estão tendo uma conexão ali. Porque não adianta nada, um está ali participando, você do lado, mas não está do lado. Está em outro mundo, no celular. Né? O celular, hoje em dia, rouba muito tempo de qualidade das pessoas. As pessoas vão, às vezes, no restaurante, ficam um sentado na frente do outro, cada um com o seu celular. Então, se você vai num restaurante, desliga o celular, olha no olho, conversa, né? Isso é muito importante. Sim. Todo casal tem que ter isso. E se às vezes não tem esse hábito, no natural, né, no dia a dia, precisa criar, às vezes, uma regra de tal dia ou tal hora, a gente vai ter um tempinho. Todo dia vamos tomar o nosso café da manhã juntos, a gente vai ter ali uns 10, 15 minutinhos que a gente vai conversar. É importante, né? Se não tem esse hábito, criá-lo. Sim. Justamente sobre esse tempo, né? Esse momento reservado. Se é pouco, né? Às vezes a gente pode identificar 10 minutos no café da manhã. O nosso cônjuge pode entender que é pouca a prioridade, né? Ele pode ter um sentimento, às vezes, eu programei, mas ele só me deu 10 minutos.
né? Isso pode gerar algum sentimento também. Às vezes ele né? faz outras coisas, joga videogame ou sei lá o quê. Leva mais tempo, né? Muito mais tempo. Aí, para ficar com você 10 minutinhos, 10 ainda fica minutinhos. ali no celular. Isso ajuda a pessoa a entender as prioridades da vida daquele homem casal, ou daquela né? mulher? Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, né? O que diz a Escritura. Então, aquilo que eu dedico tempo, ele mostra o que eu valorizo, né? E o casamento precisa, é como um jardim. Todo jardim, se eu deixar ele à própria sorte, ele fica feio, cresce coisas que não deveriam, as plantas que eram para estarem bonitas murcham, e o casamento é assim. O tempo de qualidade é uma forma de regar o relacionamento. Esse tempo de qualidade tem que ter criatividade, porque uma das coisas que acontece no convívio a dois é a rotina. E o tempo de qualidade, com criatividade, você consegue quebrar a rotina. Eu posso ter até uma rotina no tempo de qualidade. Se eu formalizar aquilo e começar a ser sempre do mesmo jeito, acaba virando que uma rotina. Mas o tempo, a pergunta em cima do quanto que eu dedico ou não, faz a diferença. Então, nós temos, sim, que avaliar as nossas prioridades, porque, como eu disse no começo, onde está o nosso tesouro, aquilo que nós valorizamos, é ali que nós vamos colocar o coração. E a coisa mais preciosa que tem na nossa vida não é nada mais, nada menos do que o nosso cônjuge. É ele que é a pessoa mais importante depois de Deus, né? Então, nós temos que aprender no nosso coração que nós temos que buscar uma forma de nos relacionarmos com o nosso cônjuge todos os dias. Pode ser uma caminhada simples, Sim. Às vezes sair de carro, né, dia sim, dia não, mas para dar uma volta, não para ir num lugar, vamos dar uma volta, porque é gostoso, né? Tem gente que gosta. Então, se você gosta, seu cônjuge gosta, pega o carro, vai dar uma volta com ele, conversa, né? Faz um carinho, já aproveita e o toque, palavras de afirmação. O tempo de qualidade, na realidade, é uma oportunidade de exercitar combo, né? todos, é um combo, Sim. é um combo. E aí já aproveita no final do passeio um presentinho, e do mesmo jeito que o presente não é algo pelo valor, né, mas e sim a lembrança, o tempo de qualidade também. Às vezes nós ficamos esperando uma oportunidade grandiosa para levar o nosso cônjuge, vamos, e fica esperando meses. E às vezes no dia a dia, pequenos momentos que nós passamos juntos ali, mas diariamente, conversando e rindo juntos, e, enfim, até lavando a roupa suja, né? Às vezes tem que conversar para resolver as coisas, é um tempo de qualidade. Não pode ser só na data de aniversário de casamento, né? Exato. Não pode ser esse clichêzão, né? Sim, eu acho que até essas duas últimas a gente acabou já respondendo. Então, assim, só para finalizar, eu acho que essa pandemia ela nos fez repensar muito sobre estar com a pessoa que a gente ama, né? Então, assim, eu sei que isso daqui talvez pode parecer um pouco teórico demais, mas é super importante a gente pegar essas informações e não só ouvir, mas colocar em prática. Quando vocês forem embora, aí junta... Aliás, há 15 dias atrás, muitas pessoas vieram me falar, fui embora com meu marido, já fui falando, você gosta disso? Você é aquilo? Já foi querendo descobrir qual que é a linguagem do amor. Então, pratiquem isso, né? Então, a gente vai finalizar. Podem ficar aqui, mas agora eu queria que o pessoal da recepção me ajudasse. Eu queria 2 casais. Voluntariamente 2 mesmo, casais, né, Moisés? É isso aí. 2 casais, vamos lá, pessoal da recepção. A gente vai fazer uma dinâmica. Você aí que não tem vergonha, venha. Bem tranquilinho, Venha, rapidinho. vai ser tranquilo. Não se preocupa que ninguém vai te... É para colocar em prática tudo que a gente ouviu, né? E é um exercício aí para ilustrar tudo que a gente aprendeu mais uma vez, né? Quem vai vir? Vamos, gente. Vou ter que chamar. Vamos, quem quer vir? 2 casais. Tranquilo, Um tranquilo. aqui, Olha olha lá. lá um. Ó, vem Lá cá. no fundo. Calma, gente, não é nada demais, não. Pode vir. Põe a máscara. Desse lado aqui, tem alguém? Chorão? Ô, chorão é uma boa, hein? Vem, Chorão. Tem um aqui já. Uhul! Boa! Eu acho que eu vou fazer aqui mesmo. Né? Na frente, né? Vem aqui em cima, por favor. Mais um. Pra gente fazer rapidinho. Ih, estão chamando o Chorão. Ali, ó.
Bora? É forçado, um negócio forçado mesmo. É tranquilo, é tranquilo. Vamos, gente. Vem cá, por favor. Eu vou pedir para você ficar desse lado. Você, por favor, fica desse lado. Estão vindo? Estão empurrando atrás, né, para poder vir. Ah, são vocês, esses dois lindos. Eu vou ficar bem aqui para ficar. Boa. Gente, seguinte, a gente vai fazer uma dinâmica. Vem só um pouquinho para cá que eu vou pedir para ela ficar do seu lado. Por favor, Luciana, vem desse lado. E ele fica os dois homens ali do lado de lá. Vem por aqui, ó. Quer vir por aqui? A gente gosta de dar um presentinho, né? Vocês viram que há 15 dias atrás a gente deu um presentinho também para vocês. Fica no sentido do seu esposo, por favor. Bem na frente, isso. Aí troca de lá, calma. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês. Os homens vão ter que conquistar essas mulheres. Então, eu queria que vocês me falassem qual a linguagem do amor das suas esposas. Relembra aí. Serviço. Acertou? Boa! Um passinho para frente, então. E você? Nós também, é serviço. Acertou? Então pode vir um passinho para frente também. Ela tá um craque, hein, meu? Agora eu vou fazer uma perguntinha. O que enche o tanque de amor da sua esposa? Elogios? Uma louça bem lavada? Um carinho? Um presente? Ou sair para passear? Uma chance só, hein? Sair para passear. Acertou? Boa! Esse tá bom, hein? Mais um passinho pra frente aí. A Joyce é sair para passear e presente. Acertou? Aí. Ah, muito bem. Mais um passinho pra frente aí. Mais um passinho. Tá conquistando, hein? Agora, o que eu vou pedir para vocês? Tem que ter uma parte romântica, né? Eu vou pedir para vocês fazerem uma declaração de amor bem tranquila, tá? Não vai ficar 10 minutos falando, não. Sem chorar, hein? Sem chorar. Vocês Sem viram? chorar, hein? Uma declaração de amor. Pode vir. E aí vocês vão entregar esse presente que a gente preparou para vocês com muito carinho para suas esposas. Vou pedir para você falar só um pouquinho. Eu tenho que começar? Então tá bom. Bom, amor, meus olhos não me traíram quando eu te vi pela primeira vez. Como diz aquela música, né? Foi assim, né? Como ver o mar. A primeira vez e já era momento de se amar. Ixi, tô até nervoso. Ô, louco, hein? Pode dar Um flor, poeta. abraça. Sensacional. Eles são lindos. Elevou o nível aí, hein? Ah, muito bem. Elevou o nível aí, hein? É, Manda ele ver. levou o nível. Agora vamos ver. Capricha aí. Agora o meu ficou difícil. É isso aí. Elevou o nível aí. O meu é Eclesiastes 3. Uia. Tá? E, não tenho o que falar. Os dois presentes que você me deu, que é o Pedro e a Sofia, e você, 100%. Eu não errei. São 16 anos casados e 25 anos juntos, 16 anos. Eu tenho 40, ela tem 36. E, cara, desde o primeiro momento que a gente se encontrou, novos e até hoje, plantando, sofrendo bastante para estar aqui hoje. Como você sabe que nós estamos sofrendo hoje, mas Deus é tremendo na nossa vida. A gente não pode reclamar. Amém? E o dela é Eclesiastes 3. Amém? Sensacional. Bem, pode abraçar. Que coisa Excelente. linda. 28 anos de casados. Ontem, parabéns. Olha lá. Que legal. Já ganhou um presentão. Deus abençoe. Obrigada, preletores. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Seguinte, gente, como vocês sabem, né, Moisés, que a gente tem algumas regras aí do governo, então a gente deu uma enxugada no nosso culto, certo? Mas então nós vamos ofertar agora na casa de Deus. Pega essa oferta, certo? O pessoal da música já pode subindo aí, né? Pode subir o pessoal da música também. Eu queria que enquanto a gente ofertasse, Moisés, você ora pelas ofertas, por favor? Sim. Pai querido, Pai amado, é um privilégio, Senhor, estar na Tua casa, Senhor, e também Te servir com este ato, Pai. Nós estamos apenas
devolvendo aquilo que a Tua generosidade, que aquilo que o Senhor nos permite gerenciar e cuidar, Pai. É um privilégio, Pai, honrar o Senhor com as nossas primícias, Pai. Portanto, receba, Pai, a cada um aqui, Senhor, aquilo que nós temos de melhor para entregar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, avisos do nosso próximo culto. Nosso próximo culto vai ser dia 13/3. Então, deixa agendado aí, marque na sua agenda. A gente vai falar de um tema super interessante. Então, eu queria que vocês prestassem atenção, baixassem a luz, soltassem o nosso vídeo aí do nosso próximo tema, por favor. Bora. Olha lá. Aí você vai, entrega o carro com o tanque cheio para a esposa. Toda vez que vai pegar o carro, tá assim, ó. Na reserva, só com pontinho. Passo o dia inteirinho chamando meu nome, querendo que eu faça alguma coisa. Amor, Oi? você pode ir no mercado para mim? Já, vamos já. Só vou terminar de limpar o carro aqui rapidinho. Eu já vou. Era pra hoje, viu? Amor, vamos assistir um filme novo no Netflix? Tem um novo aí, me falaram que é top. Você vai dormir, hein? Não nada. E quando você tá na loja, com 3 mulheres provando biquíni, aí daí você tem uma poltrona dessa aqui, ó. Aí não quer guerra com ninguém, né? Eles esquecem tudo que a gente fala, não é mesmo? Sabe aquilo que eu te pedi? Então, era pra hoje, não era pra daqui 6 meses, não. Olha o meu varal, ó, novinho, lindão. É, você viu, né? É, né? O que você tem a me falar sobre isso? Oxe, Demorou quanto tempo pra instalar o meu varal, hein, João? mas você não queria um varal? É, só demorou 13 anos, né, pra colocar ele. Não, eu falei que eu ia fazer. Não falei quando. Dorme em 100% dos filmes que a gente assiste. Acho que nunca assisti um filme inteiro na vida. Ela quer tudo na hora dela. Não respeito meu FIFA. Eu peço pra ele lavar uma louça e ele fala que vai no tempo dele e continua jogando FIFA. Sou a Marta, sou casada com o Antônio, temos 2 adolescentes em casa, Manuela e Maria Antônia. Então imagina que a reclamação é geral. Uma reclama que a perna tá fina, a outra reclama que a barriga tá grande, né? E a mamãe no meio, vamos fazer ginástica para engrossar suas pernas, vamos parar de comer para diminuir essa barriga. E aí a terapeuta ajudando, a mamãe e a terapeuta ajudando. Vamos pra praia, estamos caminhando na praia, né? Elas todas bonitinhas, se sentindo lindas. De repente vira o papai e fala assim: nossa, Maria Antônia, como o seu bucho tá grande. Ah, lá se vai 1 mês de terapia, lá se vai 1 mês de mamãe falando. Olá, casais abençoados por Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o Antônio, casado com a Marta há 18 anos. Sou administrador desde que nos casamos. Só que para ela lá em casa, eu sou tudo. Eu sou eletricista, eu sou técnico em TI, eu sou técnico em eletrônica. Gente, ela me faz ser até encanador. Só que uma coisa, eu posso afirmar para vocês. Ela já me fez fazer coisas que eu jamais imaginei fazer e fiz. Vida real. Vida real. Vida real. Vida real, né? É, vida real, né, meu filho? É assim. Vida real. Vida real. Ô, vida real. É, isso é vida real. É a vida real. Bom demais, né, gente? Quem se identificou aí? É isso. O nosso próximo culto, dia 13/3, a gente vai falar de assuntos sobre vida real. Tudo que você passa aí, que talvez se identificou ainda aqui nos nossos vídeos, não é? É isso aí. A gente vai pôr esse vídeo nas redes sociais, não sei se deu para ouvir bem daí de baixo, né? E com isso nós teremos um preletor que talvez... Será que eu falo ou não falo? Olha, será? Vamos deixar um... Será que fala? Não, fala, vamos deixa. falar, né? Tá bom, vai. Vamos falar. Vamos soltar o vídeo dele, por favor? Bora. Olá, eu sou Luciano Subirá e estou passando para comunicar aos casais da Bíblica da Paz que no próximo Culto Double estarei com vocês de forma online, participando com uma mensagem. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção e você
é convidado para nos acompanhar. Valeu, Deus abençoe. Tamo chique, hein? Luciano Subirá vai trazer uma palavra aqui pra gente, com certeza vai abençoar a sua vida. Ele é um dos pastores que mais sabem falar sobre relacionamento, mais entende sobre o assunto, né, Moisés? Mas tem abençoado a nação, né? Então, sim, vai ser muito bom. Vai ser legal. Quem gostou? Bom demais, né? Então, convide um casal para estar aqui conosco, tá? Quem ainda não fez o cadastro, por favor, faça o cadastro através do nosso QR Code. Se você tem dificuldade... Eu não sei se dá para projetar aí, mas ele vê se tem aí. Muitos de vocês já fizeram semana passada, foi show de bola, mas ainda dá tempo. O objetivo é te conhecer, né? E te conhecendo a gente consegue te servir melhor. Então, não há nada de dados, nada disso. Pode ficar tranquilo com isso. A gente quer conhecer você para identificar assuntos para te servir melhor. Então, ainda dá tempo de você preencher. Bom, não está aí, mas procura a gente na saída, que a gente faz esse cadastro aí, tá bom? E nós temos uma lembrancinha para vocês, tá bom? Deus abençoe. Por ordem do governo, a gente teve que dar uma sintetizada no nosso culto. Tentem não fazer aglomeração, a gente vai distribuir as lembrancinhas lá no final, tá? Deus abençoe. Vamos tocar mais uma música? Bora, saideira. Quando a noite cai, quando o medo vem, eu posso ouvir sua voz.